Olá, quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus tem falado muito conosco nesses dias e nós precisamos estar compartilhando aquilo que o Senhor tem nos falado, amém? O Bispo Tiago me convidou para estar trazendo essa palavra, eu resisti um pouco porque eu não tenho muito costume para essa questão de estar gravando, mas é o meio que nós temos no momento, né? De estar passando a palavra de Deus à frente, compartilhar. Quero compartilhar com vocês aqui em Daniel, capítulo 3. Diz assim, vou ler alguns versos, não tem como fazer a leitura de todo o texto, pelo tempo. O vídeo não ficar muito extenso. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Capítulo 3, verso 4 e verso 5, diz assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O verso 8 diz assim: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto, mas existem homens que não querem se prostrar diante desta imagem, né? Lá no verso 12 diz assim: Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Veja só. O rei tinha apregoado algo que era totalmente contrário aos ensinamentos que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham tido de adorar somente ao Deus, a um único Deus soberano, criador de todas as coisas. E naquele momento eles tinham sido ameaçados que se não adorassem aquela imagem, seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. O verso 12, o verso 15 e 16 diz assim, verso 15, Agora, pois, está dispostos a, quando ouvistes o som da trombeta, da sorte de música, prostrar e adorar a imagem? Se não adorais, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, eles ficaram naquele momento levados a desistir dos princípios que eles tinham aprendido, de desistir de tudo que estava no coração deles há anos, de desistir de tudo que Deus tinha ensinado por causa de uma ameaça, né? Eles estavam sendo ameaçados a serem mortos, a serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Vamos ver o que eles responderam aqui no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, diante daquela adversidade, esses homens, eles continuaram a buscar o Senhor, a ser fiéis ao Senhor, mesmo diante de uma ameaça grande. E eles falaram, mesmo se a gente morrer, não importa, né? O que importa é que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Quero falar com vocês a respeito dos aspectos de uma vitória. Muitas vezes a vitória para nós é um livramento. A vitória para nós, muitas vezes, é a provisão de algo que a gente está precisando. A vitória para nós é a cura de uma enfermidade. Muitas vezes a vitória para nós é algo palpável. Mas, na visão do Senhor, a vitória vai além das coisas materiais. Vai além das respostas imediatas que nós queremos. Nós somos provados por Deus muitas vezes quando estamos diante de uma situação que não vemos saída. Nós somos provados por Deus para sermos aprovados. Você é provado por Deus para você ser aprovado. A expectativa de Deus é te dar vitória, né? Mesmo que não seja aquela vitória que você espera, mas
A visão do Senhor, ela é muito maior do que a nossa, ela é muito mais ampla do que a nossa. Deus quer nos abençoar nessa vida com saúde, com prosperidade, com resposta de orações, o Senhor quer. Mas muito além disso, o Senhor quer nos abençoar com bênçãos que vão durar eternamente, com coisas que vão ficar para toda a eternidade na nossa vida. Aqueles homens, a vitória deles naquele momento não era ser livrados da fornalha. A vitória deles era permanecer fiel ao Senhor, independente do que acontecesse. A vitória deles era a fidelidade do Senhor no coração deles, a fidelidade do Senhor com eles, é porque eles conheciam o Deus que eles serviam, né? Que é o mesmo Deus que nós servimos hoje. A nossa vitória, ela vai além das nossas expectativas. A nossa vitória, ela tem que condizer com a expectativa de Deus para nós. Ser fiel, ser vencedor, então, muitas vezes não é ter a resposta imediata que a gente espera. Ser vencedor é, muitas vezes, coisas que a gente não consegue alcançar, né? É ver o Senhor sorrir para nós diante de uma situação onde a gente se comporta de uma forma que Deus espera. Eu imagino assim, a festa que aquele quarto homem, quando a gente terminar de ler aqui o texto, eu não vou ler todo o texto porque não dá tempo, mas existe um quarto homem dentro deles, com eles ali naquela fornalha. Um quarto homem, o próprio Deus estava ali com eles não foram queimados, saíram ali daquela fornalha e puderam glorificar o nome de Deus. E muitas pessoas, inclusive o rei Nabucodonosor, reconheceu o poderio desse Deus, a força desse Deus poderoso. Então, o livramento tem vários aspectos, né? Hoje nós estamos vivendo essa questão da pandemia e nós devemos nos comportar como? Nós devemos orar pelas vidas, porque muitas vidas estão se perdendo, muitas vidas estão sendo ceifadas pelo inimigo, muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Então nós devemos não cessar de orar por essas vidas que estão nos hospitais sofrendo, para que tenham a oportunidade de conhecer Jesus, né? Orar pela cura delas, sim, mas orar também pela salvação, né? Quantas vidas o inimigo tem levado para o inferno? Pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não deram uma oportunidade na vida para conhecer Jesus. Então, nós devemos não cessar de orar por essas pessoas. Nós devemos também orar uns pelos outros para que a nossa fé seja fortalecida, para que não venhamos ser abalados, né, por essas circunstâncias que têm acontecido no mundo. A nossa fé precisa estar firme no Senhor, os nossos olhos têm que estar no Senhor, né, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e a nossa fé não pode ser abalada, mas pelo contrário, temos que nos fortalecer uns aos outros, olhar para o Senhor, né? Olhar para o Senhor. A aprovação, ela nos dá a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Quantas oportunidades Deus tem colocado na nossa vida, na sua vida, para glorificar o nome do Senhor? Sabe, provações que vêm na sua vida, que vão glorificar a Deus lá na frente, que você vai permanecer firme na presença de Deus e vai conseguir glorificar o nome do Senhor naquela luta, naquela provação, né? As provações são uma oportunidade que temos de glorificar o nome do Senhor. O que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos lembrar do Deus que nós servimos. Quem é o nosso Deus? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem o poder de todas as coisas, o poder sobre a morte, sobre a vida. Ele é um Deus Criador que nos fez. Então nós temos que ter no nosso coração, lembrar a quem nós estamos servindo, quem nós estamos servindo. Lembrar também das experiências que nós já tivemos com Ele. Quantas experiências você já teve com o Senhor, que você viu Deus responder às suas orações, que você viu Deus mudar circunstâncias na sua vida. Lembra dessas experiências que você teve e seja fortalecido no Senhor. Nós precisamos nos encher do Senhor com oração, orar, falar com Ele, não nos calar, né? Muitas vezes nós nos calamos e Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele diz na palavra o tempo todo: clama a mim, te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
O Senhor diz para nós: não temas, que eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Para nós precisamos falar com Deus das nossas aflições. Precisamos também nos encher do Senhor em jejum. É difícil jejuar, não é fácil jejuar, ainda mais nesse tempo que a gente fica muito tempo ocioso em casa e aí dá aquela vontade, aquela ansiedade de estar o tempo todo comendo, né? Mas precisamos falar: hoje eu vou jejuar, eu vou separar um tempo para o Senhor, eu vou me abster de coisas boas, né? De alimentar a minha carne para alimentar o meu espírito. Eu tenho que me encher com a leitura da palavra, dedicar tempo na oração, na leitura, conhecer mais a palavra de Deus. Pega um livro da Bíblia, começa a ler, pede ao Senhor: Senhor, me dá direção, me dá discernimento. Precisamos tirar um tempo para louvar, engrandecer, cantar ao Senhor, né? Fazer cânticos novos ao Senhor, né? Precisamos disso. Não olhar para a nossa força, precisamos não olhar para a nossa força, né? Muitas vezes a gente fala: eu vou conseguir, eu sou forte, eu vou conseguir, eu sou forte. Não, nós somos fracos, mas o Senhor, a nossa força é o Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pedro, ele falou para Deus, para Jesus, que não negaria ele, jamais negaria. E depois ele viu como ele era falho, né? Quando ele negou o Senhor. Então nós devemos estar com os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor, né? Porque a nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vencedor, meu irmão, minha irmã, não é aquele que não entra na fornalha. Vencedor é aquele que, mesmo estando na fornalha, sai dela sem sofrer qualquer dano, porque o Senhor está com ele. Amém? É aquele que permanece fiel ao Senhor. Que o Senhor possa nos fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós tenhamos essa fé para tomar posse dessa palavra, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, nós podemos todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar mais e mais. E obrigada, Bispo Tiago, por essa oportunidade. Deus abençoe a nossa igreja, nos fortaleça, nos encha da sua graça e do seu amor. Amém? Aleluia.